Muito bem, bom dia a todas e todos, companheiros, companheiras. Acho muito importante essa iniciativa de organizar, não é, ter um movimento socialista num contexto mundial, como eu estava dizendo há pouco, que não nos dá outra perspectiva. Eu estava até dizendo, para lembrar Rosa Luxemburgo, quando ela dizia, no século passado, socialismo ou barbárie era uma bandeira muito importante. É uma bandeira muito importante, mas com uma adição, né? Nós não temos mais a alternativa socialismo ou a barbárie como futuro, porque a barbárie já estamos nela. E por que estamos na barbárie? Porque nós estamos vivendo num período do capitalismo que é o mais destrutivo de todos. Foi isso que me levou a criar a ideia do capitalismo pandêmico. Por que o capitalismo vive hoje o seu momento mais destrutivo? Né? Patrícia, você me ajuda aqui, eu estou com o cronômetro, mais uns 30 minutos para ter o debate. Quando for hora de terminar, você põe aí o cartão amarelo e o vermelho, tá bom? Que eu paro, tá? Eu estou tentando aqui controlar também para mim, né, no meu relógio. Por que nós estamos no período mais destrutivo? Né? E eu tenho que ser muito breve nesses pontos, depois a gente aprofunda no debate. Né? Desde 1973, o capitalismo entrou numa crise estrutural. Isso é muito importante, porque nós não estamos vivendo mais numa crise assim, ó, expansão, descendo. Continuo. 7 milhões de pessoas, os dados reais são muito superiores, morreu no mundo um contingente muito maior do que 7 milhões de pessoas, e nós adentramos num sistema que hoje vive uma condição belicista. Nós temos hoje, tá certo, um confronto decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia, né, que é diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial não tínhamos o risco de uma guerra nuclear. E numa guerra nuclear, né, se houver um passo errado, seja da OTAN, seja da Rússia ou de quem for, né, nós, hecatombe, como disse o Einstein certa vez, só vão sobreviver as baratas. Então, dizer hoje que nós estamos vivendo o ápice de um sistema destrutivo é mais ou menos evidente. Foi aí que eu criei a noção de capitalismo pandêmico, porque além de ser, tá certo, altamente destruidor em relação à natureza, destruidor e devastador, eu conheço essa expressão que no Brasil é a devastação do trabalho em escala brasileira e mundial. Nós estamos num sistema que se tornou letal pela pandemia. Este desenho me permitiu falar no que nós estamos vivendo um capitalismo pandêmico. Veja, nós não conseguimos controlar a Covid-19, porque é uma sucessão de cepas. Mas junto com a Covid, nós temos influenza A, B, 1, 2, 3, todo chikungunya, uma sucessão de vírus, porque você tem um descontrole da humanidade. O nível de aquecimento global, a queima das florestas, a extração mineral, a economia fóssil, a economia sustentada por carvão, o trabalho se tornando o trabalho escravo digital, eu vou falar disso, criou um mundo que não tem alternativa. E se o PSOL não tiver uma proposta alternativa, um socialismo compatível e contemporâneo, nós vamos repetir a tragédia dos partidos de esquerda anteriores, inclusive do PT. Nós vamos repetir. E nós temos que discutir, acho muito importante um debate, né, sobre o que é o socialismo hoje. Muito bem. Quais são as 3 principais devastações que nós estamos vivendo? Né? Primeiro, a devastação, aqui não tem ordem de importância, eu vou começar com a devastação, da continuidade do que eu estou falando, com a devastação da natureza. Né? Nós temos um processo, todos vocês lembram disso, né? No ano passado, no verão europeu, as temperaturas chegaram, por exemplo, na Inglaterra, que é um país frio, gélido, as temperaturas chegaram a 45, 50 graus no verão. A população idosa morreu. Eu já morei 1 ano na Inglaterra. As casas inglesas são todas programadas, organizadas, arquitetadas para uma sociedade que mora no frio. Então, você tem aquecimento, as casas, digamos,
das classes médias e mesmo das classes trabalhadoras mais ou menos estruturadas, você tem algum tipo de aquecimento, porque senão a população morre de frio. Só que quando você tem uma temperatura de 45 ou 50 graus, a população morre de calor, os idosos morrem. Tá? E a ONU chegou a dizer, o ano passado, que a temperatura que fez em 2022 era previsível para 2050. Então, como é que nossos filhos vão viver? E nós estamos vendo, né? Também não vou falar muito disso, porque o nosso tempo é pequeno, nós estamos vendo. Toda a devastação Sebastião, há um mês e meio atrás, né, o país que não para de sobreviver. A China teve enchentes, a Alemanha, a população morreu porque com trombas d'água violentas, as populações mais classes médias foram se abrigar no seu subsolo, e a inundação das casas, eles morreram afogados. Né? Então, nós temos um movimento da natureza que obriga a redução brutal de toda atividade econômica. É confrontar o capital, essa é a primeira dificuldade. Não vai ser com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, civilizando as empresas. Não, só para dar mais um último exemplo, a guerra, tá certo? A invasão, não é? Russa à Ucrânia, agora aumentou a produção de petróleo. Então, se todos estavam dizendo, né, anos atrás, né, até recentemente, que tinha que reduzir a produção de energia fóssil, ela está aumentando. Bom, né, os Estados Unidos estão ampliando a sua produção de petróleo, o Brasil, se deixar, vai querer ampliar, e assim a nave vai. Né? E se a nave vai desse modo, ela vai afundar. 2. Segunda destruição, tá certo? A destruição do gênero humano. Né? O movimento, digamos assim, de exacerbação do machismo, do feminicídio, do patriarcalismo, né? Todos nós estamos vendo. Não é preciso falar. Cada dia, nós vimos ontem, anteontem, aquela cena... Não é? Nós vimos recentemente, a cada dia, o Brasil é um dos países, tá certo? Com maior nível, né, de assassinato e de violência feminina. Nós estamos vendo a cada momento a exacerbação do racismo. Né? Lembra daquela cena da semana, 2, 3 dias atrás, de uma figura no Rio de Janeiro que com um chicote chicoteou um trabalhador negro? Aquilo ocorre todo dia. Né? É como se os negros fossem ainda, vivêssemos os pretos, as pretas, uma sociedade escravista, onde eles são seres inferiores. Atenção, o primeiro indivíduo, homem ou mulher que nasceu no mundo, foi na África e era negra. O branco pensa que é o dono do mundo. Mas se fôssemos pensar qual é o primeiro ser humano que nasceu, ele ou ela, negros. Portanto, é óbvio que nós temos um racismo exacerbado. E no caso brasileiro, virulento, porque a nossa burguesia nasceu sob a égide da escravidão e da escravização, da opressão dos indígenas e dos massacres. Então, no que diz respeito ao gênero, digamos assim, a opressão de classe se interconecta com a opressão de gênero, de raça e de etnia. Lembra do Moisés, no Rio de Janeiro? Um imigrante negro e pobre. Foi trucidado por, inclusive, olha a tragédia brasileira, trucidado por, né, um escalão intermediário, alguns, inclusive, trabalhadores pobres que estavam massacrando, batendo no Moisés, porque estavam seguindo a orientação do seu patrão. Apoio, certamente, de policiais à paisana e coisa desse tipo. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, nós estamos vendo nos Estados Unidos, né? Cada dia, né, um negro, uma negra, um preto, uma preta sendo violentados, sendo mortos. A condição para ser parado pela polícia é ser preto ou preta. O branco é sempre sujeito a digamos assim, a uma chance de se apresentar, o que não ocorre. E o mesmo processo ocorre, eu tenho trabalhado muito isso pelas minhas atividades aqui no exterior, tá certo? Mesmo ocorre com os imigrantes, porque os imigrantes, homens ou mulheres, são aqueles que saem do seu país porque não têm trabalho, porque estão sofrendo repressão, porque são obrigados a se refugiar, tá certo? E vão para um outro país para buscar, seja trabalho, seja uma vida um pouco mais digna, e são tratados como indivíduos de segunda classe.
Então, no que diz respeito aos avanços humanos societais, nós estamos vendo uma profunda regressão. Por quê? Porque nós tivemos, paralelamente à crise estrutural do capital e crise estrutural, nós tivemos uma contra-revolução, né, especialmente depois da era das rebeliões, 2008, 2009, 2010, lembra? Revolução da Tunísia, movimento da juventude da Espanha, movimentos na Inglaterra, movimentos do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, explosão de várias rebeliões do mundo. Foi a era das rebeliões. Se eu estivesse falando aqui para vocês em 2009, 10, 11, nós estaríamos mais sorridentes, tá certo? Mais sorridentes, olhando para o mundo com uma perspectiva um pouco mais generosa, e a partir de 2014, 2015, nós começamos a ver o renascimento fortalecido do nazifascismo, do neofascismo, do neonazismo, Trump nos Estados Unidos, Brexit na Inglaterra, Orbán na Hungria. Essa lista nós tivemos recentemente, na eleição, que fortaleceu a direita, seja a direita liberal, seja a extrema-direita fascista na Suécia, entende? Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Né? Aqui no Brasil, nós passamos 4 anos, 2 anos da contra-revolução do Temer, né? Uma figura que não tem qualificação, e 2 anos depois, uma eleição que, pela via direta, levou ao poder a figura, tá certo, inqualificável, né, do fascismo brasileiro. Então, esse cenário destrutivo, né, ele afetou a condição, além da natureza, vida humana, e nós tivemos, paralelamente a isso, esse é o terceiro ponto, junto à pandemia do Covid-19, nós estamos vivendo uma pandemia da uberização. É muito importante entender isso, eu tenho tratado disso muito intensamente, tá, nos meus trabalhos, né, artigos, palestras, lives, debates e tal. Por quê? O que é a pandemia da uberização? Né? Pense o seguinte, um mundo que tem uma crise estrutural profunda. Os grandes grupos capitalistas do passado perderam. Se vocês olharem os grandes países, as grandes empresas capitalistas em 2008, 2009, era a Toyota, era a General Motors, tá certo? Era a IBM, hoje é Amazon Mechanical Turk, hoje são as plataformas digitais, né? E essas plataformas, elas usaram uma alquimia, um verdadeiro truque à la Frankenstein. Foi o seguinte: crise estrutural, alta tecnologia, monumental desemprego em todos os países do mundo. Não há nenhum país de porte médio ou grande, industrializado, que não tenha desemprego, maior ou menor. Nós podemos aprofundar aqui. O do Brasil, por baixo, 9 milhões de desempregados por desemprego aberto, mais outros tantos milhões por desemprego por desalento, que para mim é desemprego, né? É uma forma um pouco infeliz essa diferenciação entre um e outro, desemprego aberto e desemprego por desalento. E quase 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade. Durante a pandemia, reduziu a força de trabalho no Brasil ativa, porque uma contingente da classe trabalhadora não tinha nem o que procurar trabalho. E é nesse contexto que as plataformas deram o pulo do gato. Alta tecnologia. Trabalhadores e trabalhadoras sempre pensando na divisão sociossexual, étnica e racial do trabalho. Isso é crucial. A classe trabalhadora tem gênero, a classe trabalhadora tem sexo, ela tem raça, ela tem etnia, isso compõe, né, o que eu chamo da morfologia da nossa classe trabalhadora. Ainda mais num país, né, de origem escravocrata, que fundou a sua sociedade capitalista em cima do massacre indígena e do vilipêndio do trabalho escravizado. Né? Esta foi a nossa burguesia. Tá certo? Muito bem, o resultado disto, né, é que nós chegamos hoje numa situação onde estas plataformas tinham que dar o pulo do gato. E qual foi o pulo do gato?
inventaram um monstrengo que diz que os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham nas plataformas não são trabalhadores e não são trabalhadoras, são empreendedores. Uma palavrinha, eu sempre repito, bonitinha, mais ordinária. Bonitinha, mais ordinária. Tá certo? Por quê? Veja bem, nós aprendemos com Schumpeter, por exemplo, com os teóricos da burguesia, Adam Smith, Ricardo, empreendedor é a classe burguesa. Ela tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50, ela investe para ganhar, lucrar. Muito bem. Quando você tem um trabalhador ou uma trabalhadora pobres, precarizados, na informalidade, sem recurso, o que significa isto? Que ele é empreendedor? Não. A burguesia plataformizada criou uma situação, veja só, onde, além dela dizer que este trabalhador e esta trabalhadora não são trabalhadores nem trabalhadoras, são empreendedores, estas plataformas transferiram para estes trabalhadores e estas trabalhadoras, que não são chamados de trabalhadores e nem de trabalhadoras, o custo do instrumental de trabalho. Então, para você se conectar a uma plataforma dessa hoje, você tem que ter um carro. Se você não tem que ter um carro, você vai financiar o carro, já entra devendo 80, 90 mil reais, porque o carro não pode ser um carro velho. Você tem que comprar ou alugar uma moto. Você tem que comprar um celular de boa qualidade e ter uma conexão boa. Você tem que comprar uma bicicleta. Você tem que comprar o seu vestimento mínimo de trabalho. Ou seja, tudo por conta do trabalhador ou da trabalhadora. Se for numa plataforma de trabalhadoras domésticas, o custo é dela. As empresas, e qual é o segundo pulo do gato? É o pulo do gato. O segundo pulo do gato. As empresas não são prestadoras de, digamos assim, de uma atividade. Elas são empresas de tecnologia. É como se eu entrasse na Uber para aprender tecnologia. É como se eu entrasse na Parafuso ou Get Ninjas para fazer trabalho doméstico, trabalhadora doméstica, como se eu precisasse de tecnologia. Alguém de nós entra numa dessas empresas para aprender a questão da tecnologia? Não, a gente entra nas empresas para solicitar serviço de transporte, ou serviço de entrega, ou um trabalho doméstico, ou um trabalho, seja de um médico, de uma enfermeira, etc, etc, etc. E todos esses trabalhos, Uber, antiga Uber Eats, né? Amazon Mechanical Turkey, que hoje é uma das mais poderosas do mundo, Airbnb, todas elas, Rappi, Deliveroo, quando você olha na Europa e em outros países, todas elas não pagam direitos trabalhistas. Os milhares de aspas, olha que bonitinho, bonitinho, mas ordinário, empresarialmente falando, empreendedores e empreendedoras que estão satisfeitíssimos, porque afinal tem trabalho. Saiu uma pesquisa ontem dizendo que os trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas querem sair desse trabalho. Não é nenhuma surpresa para mim. Quem de vocês aqui, e com certeza os A, ou as A, que já viveu o desemprego, tem alguma coisa pior que o desemprego? Não. Então, qualquer trabalho, com alguma remuneração, é melhor que o desemprego. O indivíduo que hoje está numa dessas empresas, há 2, 3 anos atrás, ele estava vivendo do seguro-desemprego, que chega uma hora se escasseia. Ele estava na informalidade, que durante a pandemia acabou. Ele não podia exercer o seu trabalho na informalidade, porque os postos, digamos assim, foram fechados durante os períodos em que nós tivemos lockdown. Então, todo esse desenho nos levou a uma pandemia, começou com a terceirização, por isso que nós publicamos um manifesto, um grupo de professores, militantes, publicamos, eu peço que vocês adiram esse manifesto contra a terceirização, contra o trabalho intermitente e pela regulamentação do trabalho em plataformas ou do trabalho uberizado. Nenhum trabalho, sabe qual é a regra? Nenhum trabalho sem direito. Sabe por que eu insisto isso? Porque a regra do capital é nenhum direito para nenhum trabalho. A minha é o oposto. Nenhum trabalho sem direito. E o PSOL não pode tergiversar nisso. Agora nós vamos ver o governo Lula. Todos nós
por sorte, sabemos que, né, mesmo nós que empenhamos, né, para ter uma candidatura no primeiro momento do Glauber, né, um deputado combativo, lutador, corajoso, nós sabíamos que era preciso dar um tom inicial para dizer, olha, existe alternativa, mas é preciso ter coragem. Os partidos de esquerda, atenção, os partidos de esquerda no Brasil e no mundo hoje que estão no poder, há muito tempo não falam em socialismo, está fora do universo. E a maioria, inclusive, nem acredita no socialismo. Né? Eu não posso esperar que o PT diga que está lutando por uma sociedade socialista, não está no universo do PT. Está longe do universo. Não, não é que não tenham pessoas do PT que pensem assim. Tem muito militante no PT, tá certo? E muita militante mulher que é socialista, mas não está no universo do partido. Como não está de muitos outros partidos que eu não preciso citar aqui, porque são óbvios, né? São óbvios. E esse desafio nos coloca um problema crucial, porque nós tivemos crise estrutural, pandemia e pandemônio. A pandemia do Covid e agora da influência de todas as doenças, e o pandemônio no Brasil do Bolsonaro e na Europa do neofascismo, e nos Estados Unidos com Trump. Então, o mundo não dá para... Veja bem, para mim é muito claro, né? Não é possível consertar o inconsertável. Aquele que pensa que é possível civilizar, o capitalismo hoje é a disputa entre Elon Musk, que tem quase R$1 trilhão, mais o Jeff Bezos da Amazon, que tem quase outro trilhão, não é milhão, não é bilhão, nem sei o que com R$1 trilhão, o que você não compra no mundo, entende? E querem mais, e querem mais. E você tem o grande empresário francês, que é um dos mais ricos do mundo, são grupos, alguns poucos milhares de grandes burgueses que controlam 70%, 80%, 90% da riqueza do mundo. Como é que você vai consertar isso? Você só pode consertar isso destruindo o sistema de metabolismo do capital. O Mesaros cunhou uma expressão, sistema de metabolismo social do capital. Nesse meu livrinho aqui que eu escrevi durante a pandemia, né, o Capitalismo Pandêmico, eu sou, né, digamos, acompanho muito a obra do Mesaros, um amigo querido, que sistema de metabolismo antissocial do capital. Nós estamos vivendo um sistema de metabolismo antissocial. E como é que a gente vai consertar isto? Por onde começar? Por onde começar? Primeiro ponto, o PSOL deve lutar, como é o objetivo deste grupo de vocês, criado, muito importante, por uma alternativa socialista. Professor, mas o socialismo morreu. Por favor, isso é um outro debate, tá, Patrícia? O socialismo não é que ele morreu. Se nós formos à raiz da questão, o socialismo não pôde se desenvolver. O socialismo, nos ensinaram o Marx e o Engels, não é um sistema plausível e possível. Ideologia alemã e alguns outros textos, o próprio Trotsky usou isso, tem um livro com esse título, né? Eu gosto muito desta ideia e desenvolvo nesse livro aqui, tá? No Capitalismo Pandêmico. É preciso reinventar um novo modo de vida. E por onde começar? Então, eu vou fechar esses últimos 5 minutos com esta pista, e aí nós abrimos o debate, porque isso daria um debate de dias, né? Mas aqui a ideia é suscitar o estudo, a reflexão para a militância. Primeiro, o que eu aprendi com a pandemia? Vamos lá, a pandemia, nós, né, especialmente os que já não tinham mais 30 anos, nós tivemos que reclusão, tá certo? Então, o que eu aprendi com a pandemia? Vamos começar pela natureza. Quando houve lockdown e o sistema de transporte parou, o ar tornou-se, as fábricas pararam, o ar tornou-se respirável. Foram raros momentos em que nós respiramos melhor. Por quê? Porque as fábricas fecharam e o transporte privado, burguês, onde cada um tem o seu automóvel, parou de chafurdar as avenidas das grandes cidades. Então, questão número 1, nós temos que reduzir profundamente o tempo de produção industrial e passar a produzir
bens sociais. Ao invés de automóveis, cada dia tem um carro novo na televisão, cada dia vem um SUV novo, SUV novo, um melhor que o Tigo 8, 10, Tigo chinês, hein? 8, 10, 12, 15, 20. Nós temos que ter mais trens e mais transporte coletivo, ônibus e trens, ônibus elétricos e trens. Mas, para isso, eu tenho que enfrentar a indústria automobilística. E tem governos que não querem enfrentar o capital, como nós sabemos. Mesmo governos progressistas não querem enfrentar o capital. Tá? Porque o capital é partícipe do governo. 2, nós temos que reduzir o tempo de produção industrial. Ao invés de 3 turnos, manhã, tarde e noite, reduzir o turno, o que é fundamental e me leva ao segundo ponto. Trabalho. Veja, eu tenho que enumerar, viu, Patrícia, muito rapidamente esses pontos. Eu podia falar, né, isso daria um curso de um semestre. Convido para lerem o meu livro, para quem quiser ter um pouco mais aprofundado isso. E nos links aí, tem algumas centenas, se não milhares de palestras e textos que estão disponíveis para ser lidos livremente, né? O trabalho. O que nós aprendemos com a pandemia? Qual é o trabalho que importa? É o trabalho que produz automóvel e bombas? Ou é o trabalho da reprodução, dos cuidados, que cria valor de uso social? Por que o entregador ou a entregadora se valorizaram? Porque sem eles nós não íamos comer, e sem eles nós não íamos ter remédio, e sem eles nós íamos perecer. Só que eles morreram. Porque se nós ficamos em casa, eles ficaram trabalhando. Então, se vocês forem olhar as pesquisas, morreram entregadores contaminados em Covid, como a periferia foi atacada, como as negras e os negros, as pretas e os pretos foram atacados, tá certo? Como a população imigrante foi atacada, porque quem não podia deixar de trabalhar porque tinha que comer, morreu em maior quantidade. Vocês sabem muito bem que a primeira trabalhadora doméstica negra morta foi uma brasileira do Rio de Janeiro. Trabalhava para uma família de classe média que foi para a Europa, contaminou, a família voltou, ela cuidou da família, a família sarou, e ela foi contaminada e foi morta. É assim. E nós aprendemos em relação ao trabalho, né, que o trabalho útil, falava no trabalho que cria valores de uso, o trabalho das enfermeiras, dos enfermeiros, dos médicos da saúde, dos médicos da USFUS. Uma vez eu vi um depoimento muito bonito de um trabalhador do hospital falando, vocês falam muito dos médicos, das enfermeiras, é verdade, mas eu sou carregador, ele carregava macas. Quantas macas eu peguei do carro e levei ele em cima e salvei? Esses trabalhos foram vitais. O trabalho dos entregadores, o trabalho das mulheres, dos cuidados. Imagina o inferno que foi para as mulheres a pandemia. Além de cuidar da casa e trabalhar em casa para sobreviver, tinha que aguentar o inferno do patriarca, do marido ali, né, infernizando a vida das mulheres. Então, elas cuidavam dos filhos, trabalhavam fora, trabalhavam para casa, ainda o marido. Por isso que houve muitas separações, muitos feminicídios, muita violência machista durante a pandemia, e o trabalho dos cuidados ganhou importância. Nós vamos ter que pensar numa sociedade que não é importante. Para que importa? Por que é bom o trabalho para uma indústria bélica que produz bombas? Qual é o sentido da indústria bélica? É matar. Então, nós não podemos ter indústria bélica. Nós temos que ter trabalho que crie valores socialmente úteis. E 3, tá certo? Nós temos que enfrentar a questão, tá certo? Decisiva, a conexão classe, gênero, raça, etnia. Aqui eu vou dar um pitaco pequeno, mas muito importante. O feminismo burguês está ganhando força. O antirracismo burguês está ganhando força. É como se fosse possível termos uma sociedade burguesa com as mulheres do topo e os negros e as negras do topo. É falso isso. Porque o capitalismo impede a igualdade substantiva. Não há nenhum país capitalista no mundo que a igualdade substantiva seja efetiva. Para termos igualdade substantiva, a diferença entre homens, mulheres, LGBTs, brancos, negros, indígenas, imigrantes, né, são óbvias. O que nós temos que ter é igualdade substantiva para que as diferenças floresçam sob um padrão de igualdade. Eu não posso ter mais vantagem que um trabalhador negro.
A Patrícia não pode ter mais vantagem do que uma trabalhadora negra preta, não pode. Um trabalhador branco não pode ter mais vantagem que um trabalhador branco imigrante. E assim vai. O trabalhador branco não pode ter mais vantagem que um trabalhador indígena. E essa igualdade substantiva, o capitalismo não tem por que impedir, porque ele depende disso. Por que o capitalismo depende do trabalho imigrante? Porque quando o imigrante chega na Alemanha, ele vai ganhar menos do que o trabalho alemão. Eu dei por 12 anos cursos na pós-graduação na Universidade de Veneza sobre lavoura e imigrazione, sobre trabalho e imigração. O discreto charme do imigrante é assim, só entra o que eles querem para rebaixar o preço da força de trabalho, do operário italiano ou alemão. Quando tem muitos, põe para fora, porque não tem como. Então, é a dialética, como eu chamei, da tá certo? Incorporação e exclusão. Entra o que interessa, de preferência os trabalhos mais qualificados, entra um quantum de trabalho menos qualificado para fazer o trabalho mais pesado, em Veneza, onde eu, repito, por anos viajei, tá certo? Todo o trabalho precário era feito por imigrante ou pela imigrante. Todo, seja ele branco, do leste europeu, tá certo? Da China ou da Ásia, seja ele da África, seja ele árabe, muçulmano, do Oriente Médio, é sempre imigrante. Quando o trabalho é mais ou menos, é o trabalhador italiano, ou alemão, ou francês, sem falar também do leste europeu, que migrou muito, né, com o fim do chamado, aspas, socialismo real, migrar. Então, veja, nós temos que enfrentar 3 questões cruciais. Nós temos que recuperar a devastação da natureza, impedir a demolição cabal do trabalho e lutar pela igualdade substantiva. Imaginar que o capitalismo vai nos dar isto, nem no centro ele nos dá isso. Nem no centro. O que eu estou falando aqui não vale só para o Brasil, vale para a Europa. Eu já fiz atividades em vários países europeus, nos Estados Unidos, na China e na Índia. Nem vou falar da Índia, porque quando eu visitei a Índia, a sensação que eu tive, uma burguesia riquíssima, a sensação que eu tive quando visitei a Índia para trabalhar é que eu moro na Suíça e não sabia. E nós não moramos na Suíça, entende? Cenas que eu vi na Índia eu não vou dizer aqui para vocês, porque são muito duras, entende? Eu fui falar sobre a precarização do trabalho na Índia. Na hora eu mudei minha palestra. Eu vou falar a precarização do trabalho no sul ocidental. Porque no sul asiático, no sudeste asiático, a precarização é muito maior que a nossa. Pasmem vocês, não tem comparação. Porque a Índia tem quase 1 bilhão e 500, hoje deve estar chegando em 1 bilhão e 500 milhões de homens e mulheres. A China, até outro dia, tinha 1 bilhão e 500, está vivendo um processo de regressão demográfica. Ela está, como nós estamos vivendo também. Nós já não crescemos demograficamente como antes. Então, o mundo está vivendo uma era onde os grandes ricos controlam a tecnologia, controlam os algoritmos, controlam a inteligência artificial. O último exemplo, chatbot, o chat GPT. Se você botar isso para funcionar, eles respondem sobre tudo, respondem uma merda, testa lá, faz uma coisa, entra lá no OpenAI, que é a empresa que criou, faz a sua filiação e faz uma pergunta complexa. Ele vai pegar, esse robô, vai pegar todas as respostas que estão aí que estão, digamos, concentradas e vai te dar uma resposta eivada de erros. Só que eu posso ter uma escola só com chat GPT, sem professor. Eu posso ter uma escola que eu só tenha robôs professores, que eu só tenha inteligência artificial, que eu só tenha algoritmo. Enquanto isso, os grandes parasitas do capital, os grandes empresários, estão se matando para ver quem ganha mais. O Elon Musk, por exemplo, se ele puder, ele acaba com o mundo e fica o dono do mundo. Nós temos que acabar com ele antes. E para acabar com ele, é preciso movimentos sociais radicais, que tocam as raízes, é preciso partidos anticapitalistas radicais, e é preciso, tá certo, sindicatos de classe. Tudo que nós não estamos conseguindo fazer. Nós só conseguimos fazer o quê? Luta para... E agora eu vou terminar para provocar um pouquinho mais e já está bom. Nós conseguimos fazer o quê? Lutar para eleger o vereador,
Se der certo, a gente luta para eleger o deputado federal, a deputada federal. Eu não sou contra, hein? Eu não sou contra. Eu voto em vereador, vereadora, deputado federal, deputada. Eu voto. Só que é o seguinte, isso não muda o mundo. Vocês conhecem algum mundo que, elegendo a esquerda do parlamento, mudou? Não. Se um dia no mundo a esquerda elegeu um parlamento de esquerda, ele é fechado. Como já foi tantas vezes, inclusive no Brasil, não era nem de esquerda. Não era nem de esquerda, não. O que aconteceu no Chile quando elegeu um presidente socialista, que era um homem, digamos, comprometido com uma mudança, ainda que não abrupta, né? A gente tem na época eu era muito crítico, né? Hoje eu tenho um respeito e uma admiração imensa, né, pela experiência chilena, né? E bastou tentar avançar um pouquinho. O Goulart caiu no Brasil, o Goulart era um latifundiário. O Goulart era dono de terras. Quando ele disse, olha, nós vamos começar a fazer reforma agrária em algumas propriedades, ele caiu, entende? Ele que era um latifundiário. Nunca foi, o Goulart não era nem um socialismo reformista, ele era um reformista burguês, como Brizola e outros, né? Então, o nosso desafio é grande, né? E eu acho que o incentivo de vocês estudarem essas questões, né? Última nota, última palavra. Qual dos últimos candidatos, incluindo os nossos, foi capaz, da campanha eleitoral para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e para presidente, foi capaz de dizer que a sua proposta era socialista e tentar mostrar o que é o socialismo contemporâneo? Não é aquela velharia, não. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. Essas questões não são vitais? Essas questões, eu chamo das questões vitais, são ou não são? Mas nós não conseguimos fazer. Sabe por quê? Se eu for para a televisão e começar a defender uma proposta socialista, eu não vou ter votação. É assim mesmo. O único candidato, olha o mundo que nós estamos. Qual foi o único candidato em 2018 que dizia que era contra o sistema? Respondam para mim. O único que dizia que era contra o sistema. Qual foi? Do lado mais podre do sistema, ele dizia que era. Por isso que ele teve apoio popular. Se ele dissesse que ele ia defender os ricos, que ele gosta de riqueza, que ele gosta de relógio de ouro com diamante, que ele gosta de joias suíças, ele não ia ter eleição. Ele teve eleito porque ele mostrava para a população mais pauperizada, né, que ele tinha, digamos, sintonia com as classes populares. Fica esta minha contribuição para vocês. Deixa eu aproveitar também essa divulgação, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Este livro eu lancei ontem na PUC, Ricardo Antunes, Para Além do Mundo do Trabalho, lancei ontem na PUC, vou lançar na quinta-feira na Unicamp. Eu falo isso com felicidade, não é um livro meu, foi um livro que fizeram, eu não sabia, se eu soubesse eu teria impedido, tá certo? Mas foi um livro que uma editora convidou meu filho, Caio, e minha companheira Cláudia Mazei Nogueira, para organizarem 2 anos atrás um livro quando eu completasse aqui em fevereiro desse ano o 70, que para minha infelicidade completei, 70 bate, tá certo? E esse livro foi lançado, eu ia dele, se soubesse teria impedido, entre aspas, né, não tenho autonomia nem sobre a minha companheira, nem sobre meu filho, mas teria dito, eu não quero, né? Mas o livro ficou um livro muito bonito, eu fiquei muito sensibilizado com homenagem não só deles, mas do editor, do trabalhador, tá certo? Que propôs publicar esse trabalho. Eu agradeço a vocês, estou à disposição. Inclusive, elas têm conexão, tá? A do Tabacô com a do Vitor, né? Vamos pensar o seguinte, primeiro, claro, de modo muito breve aqui, porque eu acho que há mais questões, né? Estou vendo a listinha aqui, há mais questões. A tecnologia, hoje, ela é centralmente, tem inteira razão no Tabacô, é centralmente controlada para os capitais. A inteligência artificial para a humanidade, traria aumentos profundos, por exemplo, na saúde pública. Os grandes hospitais burgueses, daqui dos ricos, né, tem todo um maquinário ultra avançado, e você vai para o SUS, não tem nem trabalhador, enfermeira, auxiliar de enfermagem, porque não tem recurso, e os equipamentos são limitados. Então, evidentemente que a tecnologia, Tabacô tem razão, ela foi criada pela humanidade quando nasceu o primeiro microcosmo familiar. O primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, lá no início, diz, nós vamos ter que caçar e pescar para comer. E como é que a gente faz para caçar e pescar? Vamos pegar essa pedra e vamos lascar essa pedra, vamos polir essa pedra e vamos fazer dela um instrumento de caça e pesca. Imagina a importância que isso teve quando a gente não sabia o que era uma lança
ou uma vara para pescar peixe, como os índios pescam magistralmente. Você vê o índio pescando, ele está com a pesca, ele joga, ele pega o peixe, ele traz. Ele não pega o peixe para vender e para destruir, ele pega o peixe para sua alimentação e preserva os outros peixes. Tá certo? Aliás, eu não falei disso, mas é um pressuposto da minha fala. Aonde que nós nos inspiramos, em que socialismo para o Brasil? Nas comunidades indígenas originárias que tinham uma vida comunal. Os índios não precisavam produzir propriedade privada e recusavam. E nas comunidades negras, por exemplo, do Quilombo, o Quilombo dos Palmares, tá certo? Que tinha uma vida predominantemente comunal. O capitalismo que inventou a propriedade privada como sendo condição. A segunda parte da questão, então, Então, ele está inteiramente... A tecnologia tem que ser uma tecnologia criada para a humanidade. 90% ganha pouco, tá certo? Como é que a gente faz para mobilizar? É difícil essa questão, Tabacô, para responder em pouco tempo. O que eu diria para você? Eu vou dar exemplo da história, não é uma coisa da minha cabeça. Nós tivemos 10 séculos a Idade Média dominando o mundo, o feudalismo. Os senhores feudais, mais o Estado absolutista, mais a igreja ultraconservadora dominavam o mundo. O que derrotou 10 séculos de poder férreo, poder absolutista? Uma revolução burguesa radical, que defendia liberdade, igualdade e fraternidade. Naquele contexto histórico, a liberdade, a igualdade e a fraternidade tocou a burguesia nascente francesa e o chamado sans-culotte, o pobre francês, sans-culotte, o sans-culotte. E houve uma revolução que botou a nobreza na guilhotina. Não foi uma revolução brandinha, foi uma revolução burguesa que, inclusive, se radicalizou. Muito bem. Revolução Russa. Czarismo violento. Um poder autocrático devastador, repressor do movimento operário, matava a esquerda socialista e comunista russa, violenta. Qual foi a bandeira? Pão, paz e terra. Veja, a Revolução Russa não propunha Revolução Soviética, aqui e agora. Pão, paz e terra. Por quê? Pão, a população tinha fome. Paz. Os filhos dos pobres estavam lutando numa guerra imperialista, não para eles, não para a Rússia, mas para os imperialistas. O Lênin, o Trotsky disseram, essa guerra não é nossa. Essa guerra é dos países imperialistas. Nós temos que acabar com a guerra. E uma parte fundamental do exército russo popular voltou, desertou da luta e veio fortalecer a luta socialista. Pão, paz e terra. Porque a Rússia é um país imenso, era, né, como vocês sabem, imenso, maior do que o Brasil, que já é imenso, né, e não tinha alimentação para a população. Então, Tabacô, quais são as questões vitais hoje? Por isso que eu terminei a minha fala dizendo 3 questões vitais. Mostrar para a população que com essa destruição da natureza nós vamos morrer asfixiados de doenças pulmonares. Aliás, vocês veem hoje, né? Morrendo de doença pulmonar. Qual nem interessa mais, porque são tantas. Morreu por doença pulmonar. Tem a síndrome pulmonar respiratória. Acabou, morreu. Não sabe se é Covid, se é pneumonia A, B, C, D. Tá? Então, nós temos que saber quais são as questões vitais. A natureza, o trabalho, a igualdade substantiva entre os gêneros e discutir a questão da propriedade. Eu queria falar uma coisa, viu, Patrícia? É muito bom, eu sei que não tem vínculo com partidos, é claro que nós respeitamos, eu tenho felicidade. Bom, eu já passei por 3, tá? Na minha história pregressa, né? Estou no PSOL desde a fundação, mas antes militei em 2. Mas tem os movimentos sociais, que eu deixei claro aqui, tem os movimentos, as comunidades indígenas, tá certo? E tem os sindicatos de classe. E tem a população que quer nos ouvir. É muito importante isso. Claro que em alguns momentos eu fiz um comentário em relação ao PSOL ou ao PT, mais geral, porque o PT está no poder, o PSOL apoiou, e temos que ver agora até onde vamos e até onde não vamos. Porque nós não vamos apoiar
reforma, mudança, regulamentação do trabalho uberizado, onde o trabalhador não tem direito. O professor Ricardo Antunes vai ser o primeiro a escrever, dizer assim, né? Lula, você foi proletário, você sabe muito bem o que é ter direito e o que é surrupiar direito. O Lula sabe muito bem o que é dar, reconhecer direito e surrupiar direito. Então, Tabacou, quais são as questões centrais? Eu vou te responder por fim, porque isso daria um curso também, tá, Tabacou? Mas uma passagem do Lukács, um grande filósofo marxista russo, húngaro, que ele diz o seguinte, olha como é fácil de entender. Numa era normal, nós temos na vida cotidiana inúmeros se e mas que são irrelevantes. Por exemplo, se nós temos comida em casa, vamos supor que nós todos aqui temos, porque muitos não têm, não tem dúvida que nós vamos almoçar hoje, tá certo? Não é uma questão crucial. Será que eu vou almoçar hoje ou não? Supondo que eu tenha comida em casa. Então, nós não vamos fazer aqui um debate para saber se nós vamos almoçar ou não. Vai dar fome, tem comida, pega a geladeira, cozinha e come. Isso é uma questão cotidiana. Ninguém pergunta se vai dormir à noite ou não, porque nós vamos dormir. Se a gente ficar ininterruptamente acordado, nós vamos morrer. Essas são as questões normais. Aí diz o Lukács, mas nas situações pré-revolucionárias e revolucionárias, algumas questões cruciais tocam o conjunto da população trabalhadora. Pão, paz e terra na Rússia. Quais são as questões cruciais nossa hoje? Não é eleição para vereador, não é. Não é eleição para prefeito, não é. Não é eleição para deputado, não é. Ah, professor, mas você é contra? Já disse que não sou contra, aliás, todos conhecem, com muito orgulho, já apoiei muitos candidatos de esquerda, já fiz campanha para muitos, só que o deputado ou a deputada, por exemplo, ele é um porta-voz da luta social no parlamento. Se ele acha que vai entrar no parlamento e vai mudar o país, ele tem que sair do parlamento, porque o parlamento não muda o país. Sabe por quê? O sistema de metabolismo do capital, ele nasce nas fábricas, nas empresas, nas plataformas do mundo do capital. Só no mundo do capital, luta social, greve, auto-organização, organização social, né? Sindicato de classe, partidos verdadeiramente de esquerda. Senão nós não vamos conseguir. Agora, Tabacou, você tem razão. O período é um dos mais difíceis da história da esquerda desde o capitalismo. Esse é um período. Por sorte, Tabacou, e com isso eu entro na questão do Vitor. Por sorte, o capitalismo é um queijo suíço. Tem buraco em tudo quanto é lado. Qualquer pessoa, qualquer burguês lúcido, e são poucos, sabe que o capitalismo não tem futuro. Um sistema que destruiu a natureza, que destruiu a humanidade, destruiu o gênero humano, que futuro ele tem? E enriquece 1 ou 2 ou 3 mil pessoas no mundo, que são os trilionários, ou arquibilionários, não tem futuro. E o capitalismo, Tabacou, ele não é eterno. Esta é uma lição que a gente aprende como historiador e como sociólogo. Quando eu olho a história, o sistema feudal era poderosíssimo e caiu. O sistema anterior ao feudal, as comunidades primitivas, eram poderosas. O escravismo grego, romano, era poderoso e caiu. O capitalismo não é eterno. O problema é que o capitalismo pode acabar com a humanidade, porque ele está mostrando que ele é ilimitado na capacidade que ele tem de devastação. E com isso eu entro na questão do Vitor, tá certo? Como é que a gente faz com a consciência de classe? Em parte, Vitor, você já viu que eu estou dialogando com você. Quando a gente fala quais são as questões vitais do nosso tempo, esse é um desafio. E nós temos que, como sindicatos, como movimentos da periferia, como grupos, como movimento negro antirracista, como movimento feminista radical, anticapitalista. Então, primeira coisa, o movimento feminista ou o movimento antirracista, ele não pode aceitar o ideário burguês. Vocês vejam a força com que a burguesia está jogando o empreendedorismo nos negros da favela, criando a ilusão de que os negros e as negras, os pretos e as pretas, podem vir a ser a classe burguesa. Tá? Além de ser ilusão, é uma jogada violenta, forte, poderosa da burguesia, porque ela sabe que não existe nenhum país do mundo, tá certo? À exceção dos países africanos, onde a população é majoritariamente negra, que lá você tem burguesia negra. Nos Estados Unidos, todos os países brancos, os brancos não cedem, tá certo? Os brancos burgueses não seguem os cargos de dominação. Agora, como é que se coloca a consciência de classe? Você tem inteira razão.
Não é mais como antes, nós estamos desafiados. Agora, veja bem, Vitor, olha uma coisa importante. O break do ZAP de 1º de julho de 2020, como é que os trabalhadores individualizados, cada um com a sua moto, o seu carro, como é que eles conversaram? Com o WhatsApp. Vamos parar? Vamos, pá, 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 pá. O break do ZAP criou um movimento. O break do ZAP, pelo WhatsApp, eles falavam comigo e pararam. O que as empresas fizeram? Repressão violenta. Demitiram, começaram a demitir, começaram a dizer que não sei o quê, que aqui tem ela usa os influencers, essas figuras, para poder fazer uma campanha poderosa pró grandes empresas de plataforma. Então, nós temos, aí junta com o que eu falei com a pergunta anterior, é muito difícil. E as universidades? Né? Ou os aparelhos, eu não sou auxiliano, mas eu gosto dessa caracterização do Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado, ele é muito feliz, tá certo? Que aí a burguesia tem o Estado, as Forças Armadas, os poderes, o judiciário, o legislativo e tal, mas ela tem as escolas, a religião, a imprensa, os jornais. Né? Agora, veja bem, as universidades públicas, você foi muito feliz em dizer, olha, então, primeira coisa, todo tipo de luta possível para impedir, tá certo? Essa, né, tá certo? LGV, né, essa postura do Banco Mundial nas universidades, que se essas universidades do Paraná públicas virar privatistas, acabou. Tá certo? Não vai existir uma pesquisa como a do professor Ricardo Antunes. Se a Unicamp amanhã ou depois for privatizar, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou ser convidado a me aposentar, por bem ou por mal. Tá certo? Então, mas o legal é o seguinte, a população sabe que a escola pública é importante para ela, seja primária, secundária ou superior. Nós temos as ocupações que nós tivemos aqui no Brasil em 2014, 15, 16 foram muito importantes. O movimento Revoga o ensino médio agora é vital, porque o ensino médio agora é formar jovens para serem servos do mercado. Eles estão propondo uma escola integral para que o trabalhador, o menino jovem ou a menina jovem, no horário, por exemplo, da tarde, vá trabalhar voluntariamente nas empresas para aprender desde cedo a trabalhar sem direito. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E o que impede isto, Vitor? É a luta. Né? É a luta. Agora, se nós, sindicatos, não entendemos isso, se nós, partidos, não entendemos isso, se nós, movimentos sociais, não entendemos isso, fica mais fácil. E tem um outro elemento importante que ajuda a responder aí a pergunta tua e do companheiro do Tabaco. A extrema-direita está dando um baile na gente no uso da internet. Ela está dando um baile. Está de goleada. É 10 a 0. Está vendo hoje aqui. Tivemos que aguentar deprimentes e delinquentes entrando aqui como eles fazem na casa deles. Tá certo? O fascista é assim. E eles estão dando de goleada. Nós não entramos nos atos deles, eles entram nos nossos. Então nós vamos ter que ir, porque a criação da internet, eu lembro de um depoimento de um dos fundadores, né, de uma dessas grandes empresas, 20, 30 anos atrás, ele dizia assim, criamos alguma coisa para nos servir e criamos um inferno que se volta contra nós. Tá certo? Você vê, não tem nenhuma eleição no mundo hoje, é a extrema-direita fascista, não usa todo o aparato internetico. Eu não recebi nenhum e-mail propondo, mostrando para mim as benesses do Bolsonaro, o que mostra que eles estão qualificados. Nenhum. Eles sabem quem é o eleitor da direita e da extrema-direita, né? São milhões, eles jogam nela e criam essa rede, tá certo, de robôs internéticos que ficam produzindo aos milhões. Nós não sabemos como tornar isso. Mas isso não significa, Vitor, e por causa disso, não, né, there is no alternative, não. Ou seja, não, como dizia a Margaret Thatcher, não tem alternativa. Eu diria assim, there is no alternativa, só temos uma alternativa, é recuperar o espírito coletivo, social e socialista para a humanidade. E isso só se faz com luta. E aí os aparatos ideológicos do Estado, eles sofrem também, viu, atenção. Tem muitas universidades públicas, né, que fazem pesquisas para a grande burguesia, mas tem muitas universidades públicas que nos oferecem ajuda para que a gente possa defender, por exemplo, a classe trabalhadora e lutar por ela. E para a condição sine qua non disso é ensino absolutamente gratuito em todos os níveis. Não ceder nisso. Ensino tem que ser, porque na medida que você privatiza o ensino, na Universidade Europeia, Vitor, toda a universidade pública é paga. Então, acabou. Se ela é pública e paga, ela é pouco diferente da universidade privada que é paga.
tá? Importantes que eu levaria, e eu sou meio prolixo, se deixar eu levaria 1h30 em cada resposta, são complexas, eu vou dar uma nota, então, só para sentir o cheiro da coisa, tá certo? Vou começar, então, com a questão do Renato, porque nós estamos num horário avançado, eu estou vendo que tem o Eric, Lucas, Rômulo e colegas, então, temos aí num bloco, né, Patrícia, de 4, eu vou tentar, então, ser bem breve, e a gente vai ter outros debates, outros momentos, com certeza, né? Renato, bom, obrigado pelos comentários ao meu trabalho, isso que me dá ânimo de seguir na batalha, entendeu? E é por isso que a gente continua trabalhando pesado, porque a gente tem sentido na nossa luta, né? Eu não quero mais nenhum título universitário, eu tenho todos, né? O que eu quero é o que eu faço desde quando eu entrei, comecei a dar aula em 1972, né? Ter uma relação com as lutas sociais, né? Muito bem. A questão da organização, Renato, é uma das mais difíceis que nós temos. Porque, veja bem, e eu vou ter que dar num minuto que eu levaria 1h30, tá bom? Depois a gente pode trocar, eu tenho vários textos publicados sobre isso aí que rodam pela internet, entrevistas, pode ajudar, né? Veja, a experiência de um partido de vanguarda, como o russo, em 1905, 10, 15, 17, né? Ela, ao longo do século XX, ela foi muito maculada. A tendência ou de se burocratizar, ou de se social-democratizar, ou seguir uma via stalinista, ou seguir uma via social-democrata. Não é por acaso que na viragem do século XX para o século XXI, quase todos os partidos comunistas europeus fortes, francês, italiano, espanhol, português, quase todos, não todos, desapareceram. E todos perderam a força que têm. Todos. Mesmo, por exemplo, o Partido Comunista Português, que ainda tem uma certa força em Portugal, frente ao que teve no passado, o Partido Comunista Francês hoje, ele é muito pequeno. O Partido Comunista Espanhol desapareceu. Só para citar esses exemplos. Aqui tem uma questão muito importante que você levantou. A relação massa e vanguarda, ela só tem um jeito de não separar. É a auto-organização popular. A vanguarda tem que nascer da luta de massa. Ou seja, é a auto-organização que gera lideranças que não vão descolar. Porque o poder é muito... Olha, o parlamento, eu vou falar isso resumido, o parlamento tem uma capacidade de tirar o cara da liderança imensa, porque ele sai da periferia, vai para o parlamento, lá ele tem carro, ele começa a ir em restaurante, ele dorme em hotel gostoso, ele tem secretários, ele tem carro para cá e para lá, ele viaja, ele tem passagem, de repente ele fala, não, por isso que tem parlamento que nunca quer mais voltar para a base. Os sindicatos também têm esse problema. A burocracia sindical, o sindicato é um órgão muito importante, mas às vezes você entra como diretor do sindicato, você não quer voltar mais para a fábrica de jeito nenhum, e você separa. E depois de algum tempo fora da base, da massa, você está falando o que o parlamentar quer ouvir. Eu conheço muitos deputados que eu apoiei, que eram lutadores sociais e se tornaram parlamentares burgueses. Não vou citar nomes por óbvio, não é necessário. Não preciso, eu não estou culpando ninguém. Estou dizendo que eu jamais apoiaria de novo. Porque eu não tinha certeza que ele não ia virar um parlamentar burguês, e ele virou. O que é um parlamentar burguês? Aquele que fica no horizonte da burguesia. Então, aqui, a questão fundamental é, como você diz, tem o chão da fábrica, tem o chão da luta social. A única forma de impedir isto é sempre jogar na auto-organização. As vanguardas, os grupamentos, os partidos têm que nascer da luta de massa e da auto-organização. Se não for... Nesse ponto, a Rosa Luxemburgo foi certeira, entende? A Rosa Luxemburgo foi certeira, porque o risco de você descolar é grande. A questão do Zé Antônio, né? Zé Antônio, a multipolaridade, né, ela veio. Acabou agora a ideia de que tem um centro do mundo dos Estados Unidos. Quando tinha a União Soviética, tinha o bloco, né, a Guerra Fria. Acabou a União Soviética, os Estados Unidos, agora nós mandamos em tudo. Só que enquanto a Rússia se adequou completamente ao capitalismo, a China viveu uma revolução socialista até 1990. Era um socialismo de inspiração maoísta, do Mao Tse-tung, que depois de 90 ela se tornou muito aberta para o capitalismo, é um processo complexíssimo, e aí criou um dilema para nós. É pena que eu não posso aprofundar, entendeu? Embora esse não seja o meu tema de estudo central. Tem gente estudioso disso, né, que pode nos ajudar a entender até melhor, mas eu diria assim, a China
ela não terá a agressividade nem política e nem militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, em si, por si, um país imperialista. A tese do Tony Negri, do império sem imperialismo, virou pó. Não durou um ano, virou pó. Pode jogar o lixo do Negri e do Hart fora, não serviu para nada. Tem imperialismo, é poderoso, e o centro são os Estados Unidos. E a OTAN. Por isso que a OTAN está provocando a Rússia respondendo agressivamente, porque a Rússia também é um império. A Rússia é uma autocracia, a Rússia não tem nada, nunca teve, depois da hegemonia stalinista, na minha avaliação, nunca teve nada de socialismo depois do stalinismo. O stalinismo foi, para mim, uma contra-revolução dentro da Rússia. Tema para um outro debate, né? Mas o que nós vimos no leste europeu, o Putin era um homem forte da KGB. Bom, eu acho que não tem polícia política mais odienta e mais medonha do que a KGB. Acho que ele ganha até Doban, DOP, de tudo que a gente tinha aqui, pessoal, mais sofisticado. Tá? Agora, a China vai ser um imperialismo, já é, um imperialismo econômico pesado. A China, meu caro, as condições de trabalho, eu só dou esse exemplo, na Huawei, na Alibaba e outras empresas chinesas, funciona assim o sistema de trabalho S996. A semana tem trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas, 6 dias por semana. Esse é o sistema de trabalho dominante nas fábricas inglesas. Exploração brutal. Eu já fui para a China. Uma jovem que nos atendeu lá em termos turísticos para ajudar a nos levar à muralha chinesa, explicar, ela tinha 3 trabalhos precários, trabalhava 12, 13 horas por dia para sobreviver. Então, nós estamos numa situação difícil, o que significa, a meu juízo, José Antônio, né, tem muitas pessoas que pensam muito diferente de mim nisso, por suposto, né, que nós só teremos vantagem, sim, não porque a China vai nos incentivar a experiência socialista. A China hoje, né, parte grande das estatais brasileiras está sob controle da empresa chinesa, empresas chinesas e vários setores com condições de exploração do trabalho muito violentas. As condições de exploração do trabalho na China são muito pesadas. A China até há pouco tempo não tinha sequer protetora do trabalho. Tá? Nem isto tinha. Tá? O que significa que o florescimento de novas alternativas será incentivado pela disputa entre eles e não por um que nos impede. Teremos 2. E nessa tensão abre espaço. Ou seja, digamos, nessa direção que eu vejo. Então, a multipolaridade veio para ficar e para nós é positiva. Tá? Até porque, como nós sabemos, o Lula está lá. Ontem ele esteve lá no Biden, batendo palma para os Estados Unidos. Agora ele está dizendo, mas vamos fazer troca aqui no BRIC, não mais com dólar, vamos usar as nossas moedas. Né? Ele já está usando e entendendo que a multipolaridade significa que eu não posso estar ou num bloco ou só no outro. Eu tenho que entender e isso nos ajuda. 3. Eu conheci o Monte Postone uma vez, é uma figura humana bonita, uma pena que ele tenha falecido. Eu tenho uma discordância visceral com ele, Zé Antônio, depois aí pela Patrícia eu posso te dar alguns textos que eu tratei, né? Não diretamente dele, porque ele comete, a meu juízo, um erro fundamental. Pena que eu tenho 1 minuto para falar isso, eu podia falar 5 horas, esse é o tema da minha vida. Os sentidos do trabalho, eu trato disso, o adeus ao trabalho, eu trato disso, o privilégio da servidão, eu trato disso. Fundamentalmente, Zé Antônio, uma sociedade sem trabalho é ficção. Ou nós vamos explorar os indígenas, os latino-americanos, os negros, as negras, porque não existe uma sociedade só de máquinas. Não existe. E 2, conceitualmente, é o limite do Postone, como é o limite do André Gorz, do Klaus Hoff, no caso de um outro de influência marxista, embora tenha negado depois o marxismo, mas muito qualificado, que é o Robert Kurz, o alemão. O Marx nos ensina que o trabalho é uma atividade vital. O trabalho é uma atividade que traz vida. A humanidade, homem, mulher, a vida microcósmica humana não existe sem nós criarmos os meios para nossa subsistência. Isso é atividade vital. Sociedade sem trabalho é uma ficção. O Marx nos ensinou, no volume 3 do Capital, que quanto menos tempo de trabalho tivermos e mais tecnologia a nosso favor,
menos nós vamos trabalhar. Isso é justo. Mas o problema do Kurz e do Monte-Postone é que eles negam a noção de trabalho como atividade vital do Marx. Eu não nego. Ela, para mim, é fundamental. O trabalho não é uma criação do capitalismo. O capitalismo criou o que o Marx chamou de segunda natureza, e o trabalho é assalariado, alienado, estranhado, fetichizado e coisificado. O trabalho é, antes de ser capitalista, ele é uma atividade vital. Eu, por exemplo, a Patrícia pode lhes dizer quanto eu estou cobrando para fazer essa palestra aqui. Por óbvio, nada. Eu faço palestras para sindicatos há 45 anos e não cobro. Faço para movimentos sociais e não cobro. Eu faço isso porque é uma atividade vital. Deu para entender? Então, essa é a minha diferença com o Postone, com todo respeito. Eu o conheci uma vez, ele foi muito delicado comigo, ele conhece o meu trabalho, o meu livro, para minha felicidade, Os Sentidos do Trabalho, Adeus ao Trabalho, os dois foram publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda. Ele sabe que no terceiro mundo é impossível pensar uma atividade sem trabalho. Isso é uma tese eurocêntrica ou do países capitalistas avançados. Eu me orgulho de ser do sul do mundo, tá certo? O meu sangue aqui é negro, o meu sangue aqui é indígena, o meu sangue é também um pouco italiano do meu avô, um pouco português da minha outra avó, mas não abro mão do meu sangue de olhar o mundo como o sul do mundo. O europeu e o norte-americano tendem a olhar o mundo como se o mundo fosse a cara deles, e o mundo não é a cara deles. O Marx tem uma expressão muito bonita, ele diz: a Europa é o pequeno canto do mundo. E o pequeno canto do mundo pensa que é o mundo. Só que só a China dá 30 vezes o pequeno canto do mundo, ou quase isso, entende? A China e a Rússia dão muitas vezes mais do que o pequeno canto do mundo. Sem falar da África, que é desconsiderada, e da nossa América Latina. 2/3 ou 3/4 da humanidade que trabalham estão no sul do mundo. Como é que nós vamos sobreviver? Nós temos que criar coisas úteis para nós, e isto, para mim, é trabalho. O que o Kurz diz, para terminar? O Kurz diz: não, eu vou chamar de atividade vital, uma coisa e trabalho outra. Tudo bem, ele pode chamar. O Marx não fazia assim, o Marx dizia que era a mesma coisa. Nesse sentido, eu sou profundamente marxiano e me orgulho disso. Não sei se te ajudou, Zé Antônio, tá bom? Maravilha. Acho que eu posso tentar responder, né, dialogar com vocês. Está perfeito. Claro, a mesma coisa eu repito, vamos dizer que a gente pode ir até que horas, Patrícia, porque eu também tenho um pouco limite aqui, eu não estou em casa, estou na casa da minha companheira, eu estou tomando aqui o espaço de trabalho dela, daqui a pouco ela, com todo direito, bota esse homem pela janela para baixo daqui, tá certo? E qual é o nosso limite para eu ver quantos minutos eu tenho para responder? Mais uns 10 minutos, dá? Dá sim, professor. Tá bom. Podemos. Tá. Então, vamos começar, porque tem a ver a questão do Eric, tá certo? Com a questão da reforma do ensino. Veja bem, o capitalismo taylorista e fordista do século passado, ele queria uma educação instrumental taylorista e fordista. O ensino médio e técnico forma o operário, tá certo? Para ir trabalhar na fábrica automotiva, automobilística, e a faculdade superior forma a gerência científica. O Taylor, né, o Ford, aqueles que vão ser os gestores, os grandes controladores das grandes fábricas automotivas. Essa foi a educação. Então, no ensino médio, alguma coisa de ciências humanas e formação técnica. Veio, a partir da crise estrutural dos anos 70 para cá, neoliberalismo, e atenção que eu não tratei de um ponto, mas que é básico no meu livro e na minha tese. O neoliberalismo é a ideologia destrutiva do capital financeiro. E o capital financeiro é pior do que o industrial e que o bancário, porque ele é a soma dos dois. Nós aprendemos com Lenin, com Kautsky, com Hilferd, que o capital industrial mais o capital bancário se somaram e gerou um monstrengo pior, o capital financeiro. E por que ele é um monstrengo pior? Porque o capital financeiro só sonha com aquilo, só pensa naquilo. E o que é o naquilo? Dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Como? Não importa. Devastando, aplicando, investindo, criando fábrica, fechando, desempregando, arrochando. Dinheiro tem que gerar mais dinheiro. E a reforma do ensino médio, a
A primeira coisa que o neoliberalismo no Brasil fez foi o quê? Arrebentar o ensino público primário e secundário. Porque nós tivemos um ensino público primário e secundário, antes da ditadura, muito positivo. Claro que muito a se fazer. A ditadura veio e deu a primeira derrubada, mas não o eliminou. O capital financeiro e o neoliberalismo querem acabar com o ensino público médio. Como? Deixaram as escolas arrebentarem. Quando está tudo arrebentado e não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico, os bancos dizem, nós vamos ajudar vocês, porque nós somos caridosos, nós temos muito amor pela educação pública e pela população pobre. E começaram a entrar pesado no ensino médio. Então, veja, da cabeça do capital financeiro, as crianças não vão mais estudar sociologia, história, geografia, né? E, se estudarem, será sociologia para os bancos, matemática para os bancos. Tá? E, durante um período da tarde, por exemplo, no chamado estágio das escolas integrais, as crianças vão aprender a investir, para que saiam todos empreendedores. Porque esse é o melhor do mundo do capital. Todo mundo tenta se aburguesar, não tem espaço para milhões de burgueses, tem espaço para alguns milhares de burgueses. Não tem para milhões de burgueses. Não existe um mundo com milhões de burgueses. Quantos milhões de burgueses tem no Brasil? Não tem milhões, tem milhares. Né? Se você calcular aí quem tem uma renda que extrapola aí 10, 20 bilhões de reais, você conta nos dedos, um pouquinho mais, tá certo? E o ensino médio é para ensinar o menino ou a menina que tem que investir, pensar em dinheiro e ser empreendedor. Nós temos que revoga ensino médio, não é melhora. O Lula, claro, o Lula tem que conciliar, o Lula sempre foi um homem conciliador. O Lula sempre foi um homem conciliador, capital e trabalho para o Lula. Só que o Lula, agora nós temos que... O que a burguesia está fazendo com o Lula? Pressionando o Lula para ele só ser um burguês. Nós temos que pressionar o Lula para que ele não esqueça que um dia ele foi operar. Só isso, que ele não esqueça. E como é que nós vamos fazer isso? Escola pública é para ter... Sabe o que o Gramsci dizia, Rômulo e Eric? O Gramsci dizia que a escola industrial do século XX é uma incubadora de pequenos monstros. A reforma do ensino médio é uma incubadora de pequenos monstros e muitos monstrengos para enriquecimento do capital financeiro. Só há uma alternativa, revoga. E para isso, greve, ocupação, agitação, movimento, debate. Não tem. Vocês podem imaginar que o Lehman, um dos homens mais ricos do mundo, está preocupado com a educação do negro, do periférico, do indígena, para ele ser autenticamente humano? Não. Ele está preocupado em converter esses seres em autenticamente burgueses financeiros. Não vamos aceitar. Tá? Novas relações com a China e os BRICS, Eric, né? Vai ter que ser... veja, os BRICS, China. No meu entender, a China não é um país socialista, que fique claro. Tá? Eu não tenho tempo aqui para falar, mas o núcleo dominante do Partido Comunista Chinês é neoliberal. Eu já fui para a China, já fiz palestra na China. Na Índia, é um neoliberalismo horroroso. Né? O ministro, primeiro, Modi é um ministro, assim, o neoliberalismo flertava com o Bolsonaro, se dava bem com o Bolsonaro. É esse tipo, né, o governo indiano. Né? Na África do Sul, né, nós sabemos que também não é um sistema, embora tenha uma origem no movimento da qual Mandela foi uma liderança, mas digamos assim, foi muito desfigurada o que num dia foi a esquerda da África do Sul. Né? E é muito difícil, porque eles sofreram muitos ataques, né, do capital e digamos assim, da discriminação que foi jogada com intensidade dentro para, tá certo? Excluir os negros e as negras do seu país, dos seus países. Né? Então, não vai ser fácil, né, enfrentar os BRICS. Os BRICS não têm, no seu interior, nenhum país
que almeja uma sociedade emancipada. Então, os BRICS são positivos dentro daquela ideia da multilateralidade. Tá? Qualquer presidente hoje que tem um mínimo de, o governo, um mínimo de dependência, tem que conversar com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, e com os BRICS, e com o Mercosul, e com a União Europeia, sem ser prisioneiro de um ou de outro. Eu diria nesse sentido. O Lucas, né? Lucas, como quebrar a ideologia do empreendedorismo dentro dos trabalhadores? Eu já falei um pouco disso, é difícil, mas está nascendo. Eu tenho acompanhado, porque eles debatem muito comigo, eu tenho a felicidade de ser convidado para essa segunda-feira passada, agora, 4 dias, eu fiz, quem quiser assistir aí, pode entrar no Sindimoto do Rio Grande do Sul, eu fiz uma live com eles às 9 da noite. Por isso que eu esqueci de trazer água aqui, a minha garganta está seca aqui de tanto falar. Essa semana foi pesada aqui para mim. Está surgindo a Associação Nacional dos Entregadores. E num dos debates que eu fiz com todos eles, eu disse assim, com todas as diferenças que vocês têm, basta dizer que tem eleitores do Lula e do Bolsonaro entre os empregadores. Nós sabemos. Né? É óbvio que tem. Com todas as diferenças políticas, unam-se na defesa dos seus direitos e das suas condições de trabalho. Veja bem, Lucas, não é o direito restrito burguês. Tem um capítulo do Marx, do Capital, a luta pela regulamentação da jornada de trabalho, que só se obtém com luta de classe. Porque para você ter um direito a ter uma jornada de 8 horas e fim de semana e férias, você tem que conquistá-lo pela luta de classes e não pela conciliação. O capital hoje, acho que foi isso que eu quis dizer desde o início, o capital hoje não quer trabalhador e trabalhadora com mais nenhum direito. Quem tem, ou lute ou vai perder. Porque o modelo capitalista para o futuro do trabalho é todos e todas, repito, todos e todas seremos uberizados se não lutarmos. Mas eu sou juiz, vai virar uberizado. Mas eu sou professor da universidade, eu sou professor e docente, doutor, vai virar uberizado. É muito mais fácil. A universidade privatiza, manda embora todos os pesquisadores que pesquisam, como nós pesquisamos, e vai contratar lá um idiota para ficar defendendo o mercado e vai ganhar 200, 300 reais, deu aula, ganha, adoeceu, põe outro e paga para o outro. Como é o trabalho uberizado? Sem direito. Só que tem uma coisa, viu, Lucas, e todas as perguntas que está dizendo. O empreendedorismo pega durante um período, depois os trabalhadores percebem. Se eu tivesse aqui, há 15 anos atrás, quem lembra qual era a palavra que a empresariado falava há 15 anos atrás para dizer que quem não tem tal coisa vai perder o emprego? Quem lembra qual era a palavra? Empregabilidade. Pegue os jornais de 15 anos atrás. Quem não tem empregabilidade vai perder o seu trabalho. É mentira, porque empregabilidade significa você se qualificar. Só que eu posso ficar 20 anos estudando para uma profissão e um invento novo acaba com essa profissão. E o que eu faço com os 20 anos? Enfio, não sei em que lugar, porque perdeu a minha profissão. O capitalismo a cada dia, nós estamos falando aqui há 2 horas, 1h30, 2 horas quase. Dessas 2 horas, milhares de inventos foram feitos e que profissões já desapareceram nessas últimas 2 horas. O chatbot, o chat GTP, elimina milhares de profissões de uma tacada. É um robozinho que vai dar aula, vai responder questionário, vai corrigir prova, vai fazer tudo. Milhares. Eles dizem, OpenAI, a empresa que inventou esse monstrengo digital, ela diz, vai ter muito desemprego. Ela diz. Por fim, Rômulo, né? É verdade. O pleno emprego, tá certo? Rômulo e o colega, né? O pleno emprego é uma ficção. Atenção, olha o que está ocorrendo hoje na França. O futuro do capitalismo e das lutas sociais hoje está na França. Há uma luta de classes profunda na França. Ontem, o governo francês e a sua legislação deu a última tacada. O parlamento aprovou a proposta do Macron, tá certo? A Comissão Constitucional aprovou. Há uma greve geral, já que dura 2 semanas na França.
radicalizada, a população, 70% da população. Porque, veja bem, olha uma coisa elementar. Tem desemprego? Tem. Então, o que você tem que fazer? Reduzir a jornada de trabalho e o tempo de trabalho. Se você aumenta de 62 para 64 anos, você está aumentando o tempo de trabalho. Então, você está desempregando os jovens que estão nascendo. Porque, ao invés de você botar 2 jovens, você vai ampliar... 2 jovens, não. Ao invés de você botar milhares de jovens, você vai aumentar 2 anos a mais de trabalho. E aumentando 2 anos a mais, você vai atrasar a entrada do mercado de trabalho de milhões que entram. Então tem que reduzir a jornada de trabalho. Luta social. E na Inglaterra, anteontem, houve a greve dos médicos. Eu estava na Inglaterra num congresso em novembro do ano passado, do Historical Materialism, com a conferência de Historical Materialism, que ocorre há muitos anos na Inglaterra, com gente do mundo inteiro, e teve uma greve do metrô, dos metroviários no dia do nosso encontro. Todo mundo bateu palma. Demos um jeito, andamos a pé, andamos de ônibus. Por quê? Porque a greve é o direito de greve, o trabalhador tem que ir lá. As greves voltaram para a Inglaterra, as greves estão radicalizadas na França e o capitalismo vai entrar num período de muita turbulência. Entende? E o Brasil também, certo? Se o governo não for capaz de fazer, digamos assim, mudanças mínimas, né? E tem um outro elemento que não depende do governo, que é muito importante também. Quer dizer, você tem um Banco Central, o Banco Central brasileiro hoje é controlado, tá certo, por bonecos do capital. Esse Roberto Campos Neto deve ser neto, eu não tenho certeza. Se ele, pelo nome dele, ele deve ser neto do Roberto Campos. Vocês não lembram. O Roberto Campos era uma das figuras mais horrorosas do liberalismo e do neoliberalismo no Brasil durante a ditadura. E é dele uma frase de memória aqui na Folha de São Paulo, que ele dizia assim: os ricos são ricos porque são mais inteligentes, e os pobres são pobres porque são menos inteligentes. É uma figura assim excrementar, esse Roberto Campos. Se for neto dele, tem algum problema com o DNA desse moço, né, que deve ser comprometido, tá certo? E, além de tudo, participava do grupo de zap do Bolsonaro. Então, não é possível. E é um boneco. Outro dia alguém falou, são os meninos do capital financeiro. Eles só sabem matemática financeira, né? Como é que você pode ter um país... O Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo. Nenhum país cresce. Nenhum país cresce. Então, nós vamos ter que enfrentar a autonomia do Banco Central. É a mesma coisa que a reforma do ensino médio. O capitalismo financeiro já controla o Banco Central, e por isso ele controla o essencial da política econômica. Agora ele quer controlar o ensino médio, quer controlar o trabalho, porque na lógica do capital financeiro, nenhum trabalho deve ter direito. E mais, nenhum trabalho deve ter nenhum direito. Quebra tudo. E 2, trabalha... vai ser o seguinte, trabalhar vai ser assim, trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. E o que faz com quem não trabalha e não ganha? Vai para a igreja neopentecostal rezar, vai para a igreja qualquer rezar, fica desesperado, faz qualquer coisa, é problema seu. Isso é que a Margareth dizia, cada um tem que cuidar de você. Não tem mais o Estado, não tem mais... Então, nós temos que... Como é que a gente responde com isso? Luta social. Eu espero, tá certo? Né? Que nós saibamos fazer isso. E isso me leva à última pergunta, muito brevemente, que é muito importante do colega. Veja bem, colega, esta é uma questão muito importante. Para mim, tem 2 grandes concepções de emancipação humana, hoje. A marxista e a pós-moderna. Qual é a pós-moderna? Não tem mais capitalismo, não tem mais classe, cada um cuida de si, e ela incentiva o feminismo burguês, o movimento antirracista burguês, tá certo? E diz, cada um cuida individualmente. Então, por exemplo, nas favelas, empreendedorismo para os pobres. Só que esses pobres, alguns vão dar certo e vão se enriquecer. Uma massa imensa vai ficar sem nada. E sem nenhum direito. Porque se eu sou trabalhador, de qualquer atividade ou trabalhadora, se tem desemprego, eu tenho algum direito. Se eu adoeço, eu sofro um acidente de trabalho, eu vou ter que ter não só um hospital público para me atender, mas salário para me manter. Qualquer trabalhador ou trabalhadora em plataforma uberizada hoje de entregas ou de automóveis, que se acidentar e ficar 3, 4, 5, 6 meses
sem poder trabalhar, ele não ganha um centavo da empresa. A empresa o bloqueia e acabou. A questão, colega, importante é que nós, e essa é a minha leitura como marxista, o Marx disse no Capital, está lá no volume 1 do Capital, não vai haver emancipação do homem de pele branca enquanto não houver emancipação do homem de pele negra, porque raça, gênero e classe são fundamentais. O feminismo anticapitalista é monumentalmente importante. O racismo anticapitalista é absolutamente importante. Então, nós temos que articular, não é negar essas questões, porque eu estou vendo companheiros e companheiras negras aqui, nos vendo na tela. Todos nós sabemos, né, que no trabalho, o negro e a negra, ou o imigrante ou a imigrante, ou o indígena ou a indígena, são discriminados quando comparados aos brancos. É uma coisa elementar. Basta ser branco para saber, e basta ser negro, ou preto, ou indígena, ou imigrante para saber. Nós temos até ainda o absurdo, em alguns, agora estão acabando com isso, de ter digamos assim, o elevador para os empregados, que sua maioria são a trabalhadora doméstica no Brasil, majoritariamente mulheres e negras. Então, essa questão, colega, não é... Se eu cair no identitarismo e dizer não tem mais classe, eu estou no campo da burguesia. Se eu cair numa classe sem gênero e raça, eu estou no marxismo, digamos, que não é o do Marx. O Engels cansou de mostrar, o Engels diz que a primeira forma de luta de classes era a opressão do homem sobre a mulher. E nós temos que entender que a classe trabalhadora, é isso que eu tenho discutindo há muito tempo, ela é um ser compósito e heterogêneo. Ela é heterogênea, ela é complexificada, ela é fragmentada. Então, a classe trabalhadora tem corpo de classe. Ela pode ser o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, o homem imigrante ou a mulher imigrante, o homem indígena, a mulher indígena, ou LGBTs, por óbvio, né? O homem branco, LGBT, a mulher negra, LGBTQI+, tá certo? Respeitar, vamos dizer de uma forma, respeitar essa heterogeneidade. Então, o nosso desafio, colega, é pelo menos o que eu venho fazendo desde 95 no meu livro Adeus ao Trabalho, é pensar nesta articulação profunda entre classe, gênero, raça e etnia. É por isso que o Marx, lá atrás, falando da luta do sul dos Estados Unidos, dizia no Capital, para não citar tantas outras obras do Marx que ele tratou disso, não vai haver emancipação do homem de pele branca sem que haja emancipação do homem de pele negra. Não vai haver a emancipação do gênero humano sem a emancipação do gênero mulher, do gênero imigrante, do transgênero, sem a imigração, tá certo? Sem a emancipação, tá certo? Dos indígenas, ou seja, quem é a classe trabalhadora? A questão crucial aí, colega, eu entendo, eu sei que esse é um tema importante de debate, vocês pediram a minha opinião, respeitosamente eu estou dizendo como eu penso, o desafio é nós darmos consciência anticapitalista à minha condição de trabalhador, de trabalhadora, de trabalhador branco, de trabalhadora negra, de trabalhador indígena ou imigrante. Por isso que no começo eu citei o Moise, que foi trucidado, aquele negro que foi chicoteado ontem, tá certo? O negro norte-americano que foi enforcado por policiais, outro dia teve outro, um atrás do outro nos Estados Unidos, né? E nós temos que fazer a emancipação do gênero humano é dessa multiplicidade que compõe a classe trabalhadora mundial e brasileira. Porque um negro sabe e uma negra sabe, melhor do que nós, como ela é discriminada, até no olhar. E nós não podemos mais aceitar isso. E nós, marxistas, temos que recusar, eu penso, qualquer ideia marxista que acha que isso não é uma questão relevante. Nós sabemos que é absolutamente relevante.
No caso da classe trabalhadora doméstica brasileira, que é uma das maiores, são 6 milhões, né? 95%, 96% dela é feminina, mais 97%, e é negra. Na periferia, a classe trabalhadora da informalidade brasileira é majoritariamente negra e periférica. Você vai nos Estados Unidos ou na Europa, a classe trabalhadora que trabalha nos trabalhos mais precários são imigrantes, mulheres, crianças, árabes, muçulmanos, negros. Bom, espero ter ajudado vocês. Viu, Patrícia, eu não tenho a visão. Os que me conhecem mais sabem, eu não estou dizendo assim, o que o professor Ricardo está falando deve estar o certo. O professor Ricardo, muito modestamente, tem posição. E expõe as posições, eu debato, eu aprendo. Se o colega me perguntasse essa pergunta há 30 anos, eu responderia outra coisa. E por que hoje eu respondo assim? Porque eu aprendo até hoje quando eu faço um debate com vocês. Eu acho que eu estou ajudando a refletir, mas às vezes me vem uma questão que eu nunca tinha pensado. E eu aprendo com um depoimento. E essa é a aquisição e a luta da classe trabalhadora. E nós não haveremos de sossegar enquanto não houver mais luta social. A nossa luta hoje somos todos franceses e francesas. Somos todos brancos trabalhadores franceses, brancas trabalhadoras francesas, negros trabalhadoras francesas ou imigrantes que moram na França, negras trabalhadoras francesas que moram na França, imigrantes de todas as partes do mundo. Já fui muitas vezes à França, é um país cheio de imigrantes. Hoje nós somos parte da classe trabalhadora que luta na França. E vamos torcer para que a sua luta possa trazer alguma vitória que ajude a luta pelo socialismo. Hoje está em disputa na França, não são 2 anos a mais, 2 anos a menos. Hoje está em disputa se queremos uma sociedade com tempo dotado de sentido para nós, classe trabalhadora, ou se queremos que a nossa vida seja destruída, porque só nos resta trabalhar até morrer para a burguesia enriquecer alguns milhões de delinquentes como esses que eu citei aqui hoje. Um abraço para vocês, eu espero ter ajudado aí no debate. Legal.